Paz do Senhor a todos mais uma vez. Muito obrigado, Wesley, pela oração, sempre necessária. Irmãos, é um privilégio para mim estar aqui mais uma terça-feira com vocês, falando um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Eu gostaria, sem mais delongas, que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler somente o verso 5. O texto diz assim: examinai a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Só até aqui, pode se assentar. Quero orar mais uma vez com os irmãos. Senhor, fale conosco, Senhor, nessa noite, Deus. Não seja eu, ó Pai, que seja o Teu Espírito Santo, Jesus. Me usa mais uma vez como instrumento Teu, ó Pai. Abençoa meus irmãos, ó Pai, cada um que está ouvindo nesse momento. Quebrante o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma pergunta importante para dar início à reflexão dessa noite é você se perguntar por que você acredita que você é um salvo. Essa é uma pergunta essencial. Por que você acredita que você é salvo? Quais são as razões que você pode dar a si mesmo? Pense comigo. Por que eu acho que eu sou um crente nascido de novo? E tem várias razões que você pode dar para isso. Várias coisas que você pode falar para isso. Você não precisa responder para mim, mas é uma reflexão pessoal. Paulo aqui nesse texto ele fala para que a gente reflita, né? Faça um juízo de consciência para ver se a gente permanece na fé. Para ver se a gente de fato está na fé. Para ver se de fato nós somos salvos em Jesus. E como que eu posso fazer isso? Como que eu posso saber que eu sou um salvo de verdade? Eu gostaria nessa noite de falar sobre isso. Eu gostaria de falar sobre as marcas da salvação. As marcas que aquele que é salvo tende a apresentar. Eu gostaria de chamar a igreja nessa noite para refletir comigo sobre isso. Será que de fato eu sou um salvo em Jesus? Será que eu sou um nascido de novo em Jesus? Eu gostaria que você abrisse comigo rapidamente em Mateus capítulo 7. Nós vamos focar nesse texto nessa noite, Mateus capítulo 7. Quero que você leia comigo do verso 13 em diante. Mateus capítulo 7, verso 13 em diante. O contexto de Mateus capítulo 7 é o final do Sermão do Monte. Isso é muito importante a gente entender. No capítulo 5, Jesus ele sobe no monte e ele começa a ensinar o povo de Israel. Ele começa a dar ensinamentos. E isso reflete que Jesus é o novo Moisés. Moisés também subiu ao monte e ele trouxe do monte a lei. Jesus sobe no monte e Jesus dá instruções acerca da lei. E Jesus ele fala da conduta do cristão, como o cristão deve viver a sua vida. Se você lá na sua casa, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, você vai ver inúmeras instruções de como ser cristão e de como seguir a Jesus. Quando ele chega no final do Sermão do Monte, ele dá uma advertência para nós. O verso 13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Jesus ele dá uma instrução aqui aos seus discípulos, todos aqueles que estavam ouvindo esses ensinamentos. Ele fala: olha, entrai pela porta estreita. É um mandamento, entrai pela porta estreita. E aí os discípulos poderiam perguntar: por que eu devo entrar pela porta estreita? E que porta é essa que eu devo entrar? Jesus ele diz em outro sermão que ele é a porta. E em outro sermão ele também diz que ele é o caminho. Então aqui a gente já identifica que porta é essa, que caminho é esse? Jesus Cristo. Jesus é a porta que nós devemos entrar. Jesus é o caminho que nós devemos caminhar. E esse caminho leva até onde? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O chão que o cristão pisa
é Jesus Cristo, rocha eterna. E ele diz: entrai por essa porta, mas essa porta ela é estreita. Ela não é uma porta larga. E os discípulos poderiam perguntar: por que eu devo entrar por essa porta? O texto diz: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. No contexto de Lucas, no capítulo 11, quando Lucas narra, quando Jesus fala esse ensinamento, os discípulos perguntam assim a Jesus: Senhor Jesus, são poucos os que se salvam? Essa é a pergunta dos discípulos. São poucas pessoas que se salvam? Talvez você já fez essa pergunta para si mesmo, né? Será que pouca gente no final das contas vai ser salvo? Ou será que é muita gente, abundantemente? E Jesus responde exatamente com essas palavras: porfiai para entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta e largo também é o caminho que conduz à perdição. E o texto diz: e são muitos que entram por ela. Meus irmãos, se tem uma realidade bíblica no Novo Testamento acerca da salvação da humanidade, é que são poucos os que se são salvos. Poucas pessoas. É por isso, inclusive, que no Novo Testamento existe muita analogia com os tempos do dilúvio. Vocês se lembram disso? Nos tempos de Noé, quem se salvou naquele tempo? Somente Noé e sua família, 8 pessoas. E o mundo inteiro pereceu pelas águas. E o Novo Testamento utiliza a imagem da salvação exatamente em relação aos dias de Noé. Aquela arca representava de fato Cristo e a igreja. Aqueles que estão conectados à igreja, que são filhos de Deus, que nasceram de novo, que creram no Filho, esses se salvarão do juízo das águas naquele dia. Da mesma maneira que Jesus responde aos discípulos: olha, o caminho largo, a porta larga, ela é reconhecida por muitas pessoas entram por ela. E aqui a gente já tem que ficar alerta. Se muitas pessoas estão andando nesse caminho, será que eu também não estou trilhando esse caminho sem saber? Porque são poucas pessoas. É o que o verso 14 diz. Em contraste, Jesus diz o seguinte: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. A porta é estreita, e não só a porta é estreita, o caminho é estreito. Por que a porta é estreita? Porque Jesus diz assim em Mateus 16: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Essa é a jornada cristã. Esse é o primeiro passo. Se arrepender, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É isso que você é chamado a fazer, é isso que eu sou chamado a fazer. Portanto, entrar por essa porta exige de nós deixar para trás muitas coisas, às vezes sonhos que você tem, às vezes desejos que você tem de realizar, projetos de vida. Talvez exija de você o Evangelho que você crucifique isso, que você tome a sua cruz e crave nela a sua vida passada, mas é necessário você negar a si mesmo. Negar a si mesmo é você dar razão àquilo que Cristo diz que é verdade, não o que você pensa que é verdadeiro. É dar razão a como Jesus ensina a viver e não como você aprendeu a viver, seja com a sua família, seja com a sociedade, não interessa. Cristo diz: a cruz está aí e você deve tomá-la se você quiser de fato ser o meu discípulo. Porque Cristo tomou a sua cruz. E o discípulo também ele é chamado a tomar essa cruz todos os dias. Portanto, a porta é estreita, mas veja, o caminho trilhado também não é fácil. Você não se arrepende um dia e você vive o resto da sua vida de maneira autônoma, da forma como você quer, fazendo a sua vontade. Não, o caminho que você trilha agora, depois que você passou pela porta, depois que você creu em Jesus, é apertado, meus irmãos.
é difícil, é um caminho estreito. Você não pode pisar em qualquer lugar, senão você vai cair. Você tem que tomar cuidado. Poucas pessoas entram nesse caminho. E aí os discípulos poderiam perguntar: será que eu estou em qual caminho? O estreito ou largo? Não existe terceiro caminho. Isso é muito importante lembrar. Não existe terceiro caminho, não existe terceira opção. Ou você está trilhando um, ou você está trilhando o outro. Hoje, agora. Veja o que Jesus ensina então. Como identificar um crente de verdade, uma pessoa salva por Deus. Ele vai ensinar nesse texto. Veja comigo, verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus está falando o seguinte: toma cuidado. Primeira coisa que ele ensina: toma cuidado. Toma cuidado com quem? Falsos profetas. O que é um falso profeta? É alguém que diz ser um porta-voz de Deus, mas não é. É alguém que diz ser um canal de revelação de Deus, mas não é. Mas o contexto que Jesus está falando de falsos profetas aqui, não é somente o profeta que traz a revelação. Ele está falando de falsos crentes. Ele está falando de falsos irmãos, que dizem, que proferem coisas pela sua boca, como se fossem cristãos, mas não são. Ele fala assim: tomem cuidado. E muitas das vezes, quando nós lemos esse texto, nós aplicamos para alguém fora de nós. Não é verdade isso? Nós pensamos assim: então eu tenho que tomar cuidado, porque pode vir um falso profeta, pode enganar. Mas você já tentou ler a Bíblia tendo você como objeto? Como se ela estivesse falando de você. Você já tentou fazer isso? É uma experiência diferente. Quando você lê esse texto e se pergunta assim: será que Jesus está me descrevendo aqui? Será que eu sou um falso profeta? Será que eu sou um indivíduo que é vestido, de ovelha do lado de fora, mas que interiormente eu sou um lobo? Isso já indica muita coisa. Primeiro, falsos profetas não vêm com cara de falsos profetas. Falsos cristãos não necessariamente têm cara de falsos crentes. Uma pessoa pode parecer cristã, uma pessoa pode parecer ovelha, mas interiormente ser um lobo. Uma pessoa pode ter jeitos cristãos, andar com a Bíblia debaixo do braço, falar o evangeliquez, frequentar as reuniões, a congregação, os cultos, bater palma na hora do louvor e ainda assim não ser um crente de verdade, porque ele está vestindo uma capa de ovelha. E muitas pessoas olham a aparência externa e dizem: esse é um cristão verdadeiro. E Cristo fala: tome cuidado, não é por aí que você deve julgar a pessoa, não é por aquilo que está externo à pessoa, mas o que está interiormente dentro dela. Aí você pode dizer: como é que eu posso saber? Como é que eu vou saber o que está interiormente dentro da pessoa? Jesus vai ensinar. Mas ele quer primeiro descartar o que a gente não tem que prestar atenção. Não é no exterior. E aqui a gente tem que se perguntar: será que eu tenho vivido uma vida cristã somente exterior? Somente de aparência? Será que eu estou só vestido de ovelha? Será que eu sou um lobo? O apóstolo Pedro, irmãos, usa uma linguagem tão pesada quando ele fala disso. Ele fala assim que os indivíduos que ouviram o evangelho e depois rejeitaram esse evangelho, ele compara com o cão que voltou ao próprio vômito. Essa é a linguagem que ele compara. Ou como o porco que voltou para o espojadeiro de lama. Porque o porco só foi lavado, mas porco gosta de chiqueiro. O falso crente, ele pode estar dentro da igreja, mas mais cedo ou mais tarde, o falso crente vai sair. Ele vai romper, porque ele não é ovelha, ele é porco. Ele só foi lavado pelo quê? Pela instrução que ele vai ouvindo, pela palavra. E aí ele ganha um comportamento externo, e ele parece de fato um cristão, mas chega uma hora que ele fala: não quero isso não tem valor nenhum para mim, isso não serve para mim, e ele sai.
E Pedro diz: é como se o porco estivesse voltado ao espojadeiro de lama. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção: meus atos externos por si só não dizem nada. Eu tenho que olhar para outro lugar. E Jesus continua dizendo assim no verso 16: por seus frutos os conhecereis. Jesus dá uma fórmula de conhecer o verdadeiro crente: pelos frutos. Essa é a maneira de você saber. Essa é a maneira, na verdade, de você responder o que Paulo perguntou, como eu li no início: provai se ainda permaneceis na fé. Testai a vós mesmos. Como eu posso fazer isso? Você vai olhar para si mesmo e perguntar: eu tenho os frutos? Eu sou uma árvore que gera frutos? Jesus está falando: pelos seus frutos os conhecereis. Não pelo exterior, mas pelos frutos, aquilo que é gerado. E eu quero excluir algumas possibilidades aqui também, o que não é fruto. E muita gente confunde isso. As pessoas têm uma ideia de fruto, né? Fala assim: olha, esse irmão, esse é crente porque ele tem frutos. Aí você pergunta: qual é o fruto que ele tem? E a pessoa responde várias coisas, mas nunca toca naquilo que é essencial. E Jesus diz: olha, pelos frutos vocês vão conhecer se vocês são falsos mestres, falsos cristãos, ovelhas somente no exterior e não no interior. E ele diz o seguinte: repara para você ver a linguagem de Jesus aqui. Verso 16 ainda: porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Vou mudar aqui um pouco a imagem que Jesus está falando para os discípulos. É muito simples. Ele está perguntando assim: será que tem como você colher mangas num pé de maçã? Essa é a pergunta que ele fez aos discípulos. Tem como você colher mangas num pé de maçã? Tem até aquela música, né? Subir no pé de manga para pegar jabuticaba, né? Essa música é velha. Ele está dizendo: é claro que não, né? Os discípulos devem ter respondido assim: é claro que não, né, Jesus? Não tem como você colher manga num pé de maçã, porque um pé de maçã não dá manga, né? Não tem lógica uma coisa dessa. E Jesus utiliza exatamente essa imagem. E ele fala assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você é árvore boa, se você é um cristão de fato, então você vai produzir frutos bons, porque o natural de uma árvore boa é produzir frutos bons. Mas se você se diz cristão e produz frutos maus, você é outra árvore. Você não tem nada de cristão. É por isso que ele ilustra aqui que o cristão verdadeiro, ele é alguém que dá frutos. Não é algo nominal, não é algo somente intelectual, não é algo somente de participação de um grupo. É alguém que produz frutos bons. É da natureza dele produzir frutos bons, porque ele é árvore boa plantada por Deus. É por isso que é necessário nascer de novo. A carne para nada aproveita, mas o Espírito é vida e paz. Quando nós nascemos de novo, a nossa natureza, que era árvore ruim, se torna então árvore boa. E o que é natural de uma árvore boa? Produzir bons frutos. E o que acontece quando essa árvore não produz bons frutos? É a sentença que Jesus dá aqui no verso 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Veja, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se. E joga onde? No fogo, não serve para nada. Não sei se você já teve uma árvore dessa no seu quintal, não serve para nada, você não colhe nada, nunca brota nada, nem para enfeitar, a árvore é feia mesmo, né? O que você faz com uma árvore dessa? Você corta e joga fora, né? Vou fazer lenha, né? Meus irmãos, é exatamente isso o que Deus vai fazer. Exatamente isso. Jesus aqui está retomando a pregação de João Batista. João Batista diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eis que o machado está posto sobre toda árvore,
e toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo, que não se apaga. Ou você é árvore boa, ou você é árvore ruim, não tem outra opção. E veja, se você não produz bons frutos, você está correndo perigo. Porque a misericórdia de Deus ainda está sobre você. Mas chegará um dia que esse machado que está sobre a raiz, ele está agora sobre a raiz. Chegará um dia que esse machado, ele vai ser utilizado. E ele vai cortar muitas pessoas. E essas pessoas então serão lançadas no lago de fogo. E veja, verso 20, Jesus conclui: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, veja o peso que tem os frutos. Meus irmãos, se nós não tivermos esses frutos, nós devemos nos arrepender hoje. Nós devemos mudar de vida hoje. Nós devemos pedir a Deus arrependimento e um novo espírito, uma mente renovada. Senhor, me dá frutos. Me faz uma árvore verdadeira. Eu não quero ser cortado. Eu não quero ser árvore má. E para isso a gente precisa entender o que são os frutos. Primeiro, eles já não são coisas exteriores. Segundo, os frutos não têm a ver com aquilo que você fala. Não tem a ver com o seu discurso somente. Se você ver comigo rapidamente, Mateus capítulo 12, Jesus ele também compara os fariseus com árvores. E veja que interessante, capítulo 12 de Mateus, verso 33 ao verso 34. Mateus 12, 33 e 34. O texto diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Veja, ele está repetindo o princípio, certo? Árvore boa, bom fruto. Árvore má, mau fruto. Mas veja, Jesus fica impressionado com uma coisa no verso 34. Algo impressiona ele aqui. Ele fala assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Jesus, em outras palavras, está virando para os fariseus e dizendo o seguinte: eu estou impressionado com vocês, porque o normal é uma árvore má produzir maus frutos, mas vocês, mesmo sendo maus, mesmo sendo raça de víboras, vocês ainda dizem coisas boas. Impressionante, Jesus está falando aqui, porque a boca fala do que o coração está cheio, mas nessa ocasião com os fariseus era diferente. O coração dos fariseus estava cheio de maldade, hipocrisia, mas eles tinham um discurso bonito, bom, religioso, de santidade. Esse era o discurso dos fariseus. E Jesus fica impressionado, porque ele fala assim: olha, vocês são realmente impressionantes. Como é que vocês podem ser maus e dizer coisas boas? O problema dos fariseus não era aquilo que eles pregavam ou diziam. O problema dos fariseus é que eles não viviam o que pregavam. Em Mateus capítulo 23, Jesus diz isso. Olha, olheis para a cátedra de Moisés, sobre ela se assentam os escribas e fariseus. Praticai tudo o que eles vos disserem, porque eles estavam pregando a lei de Deus. Mas não andeis em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Olha Jesus aí, começando a nos ensinar o que é fruto. Eu subir aqui e pregar para vocês, isso não é fruto. Eu ser um pregador, isso não significa que eu sou um salvo. Não significa nada. Os fariseus pregavam a lei de Moisés e Jesus falou: sigam o que eles estão dizendo, mas eles pregam e não praticam. Paulo diz, Filipenses 1,18, ele fala que ele se alegra das pessoas pregando o evangelho, ainda que seja por ostentação, orgulho, mentira, por intriga. Ele fala por que ele ainda se alegrava quando as pessoas pregavam com más motivações. Não é porque essas pessoas eram salvas, mas porque dessas pregações resultariam salvação.
pelo auxílio do Espírito Santo, é o que ele diz lá. Você pode ser um pregador e você pode ser filho do inferno. Era assim com os fariseus, pregadores. Jesus não disse: vocês vão até os confins da terra para fazerem prosélitos. E quando vocês fazem os prosélitos, eles se tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Meus irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Porque Jesus aqui está corrigindo a hipocrisia. Se você voltar em Mateus capítulo 7, ele continua. Então veja, ser crente não é ter cacuete de crente, jeito de crente, mania de crente. Ser crente também não é somente você ter um discurso de crente, mesmo que você seja um pregador, não tem nada a ver. Você pode ser, e você é chamado a isso. Você é chamado a se separar, você é chamado a pregar, mas disso você não pode concluir que você é crente. Não pode. Mateus capítulo 7, Jesus continua dizendo, verso 21. Talvez nas nossas Bíblias exista essa separação, de títulos. Essa separação não existe nos manuscritos gregos. O texto ele é corrido. Essa separação é didática, mas Jesus continua falando da mesma coisa. O verso 21 ele fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem chama Jesus de Senhor? É o ímpio lá fora? Será que é o incrédulo que chama Jesus de Senhor? Você já viu o incrédulo falando assim: Jesus é meu Senhor, 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 ainda, com ênfase? Não. Quem diz que Cristo é Senhor, geralmente é o religioso. É o que se diz cristão mesmo, porque chamar Jesus de Senhor é falar que você é um seguidor dele, ele é Senhor da sua vida. Quando um rei é Senhor, você recebe o domínio desse rei. Quando você chama Cristo de Kyrios, de Senhor, você está fazendo a mesma coisa. Você está dizendo: eu sigo esse homem, o que ele diz para fazer eu faço. E Jesus diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos. Mais uma vez ele demole o discurso. Discurso não te faz crente. Discurso não me torna crente. Quem entra no reino dos céus? Parte B do verso 21, Jesus explica. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que faz. Aqui está a chave. E isso aqui está tanto no Antigo Testamento como no Novo. Várias passagens falam isso. João Batista diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que significa isso? Não basta você dizer assim: Deus, eu estou arrependido. Se você não produz obras que mostram que você está arrependido, frutos dignos de arrependimento, não serve de nada. Você é filho de Deus quando você olha para si mesmo e diz: eu faço a vontade do Pai. Aí sim, você pode dizer: eu sou um filho de Deus. Mas, Mateus, a salvação não é pela fé? Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Somente pela fé? Somente pela fé, somente. Não preciso fazer nada para ser salvo? Nada. Nada, nada, nada. Mas, veja, a salvação é pela fé somente, mas não pela fé sozinha. Não pela fé sozinha. O Novo Testamento ensina que aquele que crê será salvo. Mas aquele que crê é nascido de novo. Se é nascido de novo, é árvore boa agora. Se é árvore boa agora, o que brota dessa árvore? Naturalmente, bons frutos. Então, meus irmãos, salvação somente pela fé não é subterfúgio para viver vida mundana. Não é. Por isso Paulo diz: provai se vocês estão na fé. Porque dizer que você está não vai te levar a lugar nenhum. Você pode tomar um susto no final, inclusive. O susto é esse: chegar naquele dia e falar: Senhor, Senhor. E ouvir de Cristo que você não quer ouvir. E ele diz:
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22, veja comigo. Muitos me dirão naquele dia. Pessoal, sabe o que me assusta nesse texto? A palavra muitos. É isso que me assusta aqui. Jesus não fala assim, alguns me dirão naquele dia, um gato pingado, assim. Não. Uma multidão de pessoas que se diziam crentes chegará no dia do justo juiz, diante do trono branco. Muitos, muitos. E dirão o seguinte para ele. Olha o que o texto diz. Senhor, Senhor. Ou seja, considera Cristo como mestre, Senhor. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Veja, vai ter gente falando isso naquele dia. Vai. Senhor, nós não profetizamos no teu nome? Eu revelei, entreguei mensagens da parte de Deus. Não foi em teu nome que eu fiz isso, Senhor? O Senhor não me usou como instrumento seu naquele dia? Mais do que isso, olha o que o texto continua dizendo. E em teu nome não expulsamos demônios. Meus irmãos, a pessoa expulsou demônios no nome de Cristo. Como é que você fala que uma pessoa dessa não é crente? Não é verdade? Uma vez um pastor falou isso comigo. Falei com ele, isso aí que esse cara está pregando não é verdade. Ele falou assim, é sim. Falei, por quê? Porque ele expulsa demônio e faz milagre. Eu falei, isso não é credibilidade, indicação de credibilidade. Expulsar demônio não é indicação de credibilidade. Você profetizar não significa que você é crente verdadeiro. Jesus está falando, naquele dia, muitos chegarão diante de mim e falarão, eu profetizei. O que significa que profetizar não é fruto. Você profetizar não significa que você está dando frutos, necessariamente. Expulsei demônios, então eu estou vendo que eu tenho frutos. Jesus diz, nada a ver. Porque tem gente que vai chegar lá e falar que expulsou demônio e não vai entrar no reino dos céus. E o terceiro aqui, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, meus irmãos, até mesmo curas às vezes instantâneas a pessoa fez, o nome de Jesus. Ah, mas por que a cura ocorreu? Porque Cristo teve misericórdia, foi na autoridade dele. Foi no nome dele, não foi no nome da pessoa. E muitos dirão naquele dia, expulsei demônio, profetizei, curei. Veja, são marcas que geralmente nós falamos, olha, essa pessoa é uma pessoa de Deus, essa pessoa é uma pessoa salva. E Cristo fala, não se engane, não se engane. Essas não são as marcas que evidenciam o reino de Deus na pessoa. E isso, no mínimo, tem que trazer temor aos nossos corações. Se ler esse texto, meus irmãos, não traz você um pesar, tem alguma coisa errada. É sério, tem uma coisa errada. Seu cristianismo é raso. Jesus vai dizer o que para essas pessoas naquele dia, diante do Cordeiro que estará sentado no grande trono branco? Nesse dia, como diz João em Apocalipse 20, todas as pessoas estarão diante dele. Todas. O Paul Walsh, ele gosta de, quando ele prega sobre Apocalipse 20, ele fala, existe um versículo na Bíblia em que você aparece. As pessoas ficam, não, qual que é? Eu quero saber, que interessante, né? Quando João diz assim, e vi os mortos, e vi os nécros, grandes e pequenos, de todas as classes sociais, ricos, pobres, pretos, brancos, com boa condição financeira ou não, participantes de igreja ou não, de todas as épocas, desde Adão até o último homem, pessoas inteligentes, pessoas mais humildes, todas as pessoas estarão ali diante dele naquele dia, e vi os mortos. E diante de Deus naquele dia, vai ser um dia tão tenebroso, meus irmãos, que o texto de João diz assim, que os céus e a terra fugiram da presença dele, enquanto as pessoas e os mortos estão caminhando para diante do trono branco. Veja na sua mente isso aí, os céus, a terra, a natureza estão correndo na direção contrária, gritando, fuja!
Isso vai acontecer. Esse dia vai chegar. E diante dele as pessoas dirão isso: Senhor, eu profetizei, expulsei demônio, fiz maravilhas. E Jesus dirá para elas, verso 23, veja comigo. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Você imagina ouvir isso? Você passar 70 anos da sua vida dentro de uma igreja, expulsando demônio, profetizando, pregando, e diante daquele dia você olhar para Cristo e Ele dizer para você o seguinte: olha, nem te conheço. Na verdade, eu nunca te conheci. Veja que o texto não diz assim: olha, eu te conhecia, mas você apostatou. Jesus não fala isso. Eu nunca te conheci, eu nem sei quem você é. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Talvez essa palavra seja obscura, né? O que significa iniquidade? A palavra grega é mais fácil de entender. A palavra anomia. A palavra nomia vem de nomos, significa lei. Nomos é lei. Só que anomia, o que significa? O que significa apatia? Apatia é sentimento, né? Patos. Apatia é sem sentimento, né? Anomia é sem lei. Então veja: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outras palavras, vocês que vivem uma vida como se não houvesse uma lei para vocês seguirem. Vocês são anomos, vivem uma vida sem lei. Pode pregar, pode profetizar, pode expulsar demônio, pode vestir igual crente, pode ir para a igreja e cantar louvores. Mas vocês vivem uma vida como se eu não estivesse dado uma instrução para vocês viverem. É por isso que o peso do capítulo 7 é tão importante dentro do contexto dele. Jesus ele profere isso no final do Sermão da Montanha, depois que ele ensinou como seguir a Cristo, como ser justo, como ser íntegro. Depois que ele ensinou isso, ele dá essa advertência. Ele fala: se vocês não olharem para si mesmos e verem esse homem parecido comigo, essa mulher que se assemelha às minhas obras, vocês estão vivendo em iniquidade, por mais que vocês achem que vocês são crentes de verdade. E quando ele fala apartai-vos de mim, é exatamente a condenação eterna, é se apartar da luz eterna. Por que o Novo Testamento chama o inferno de trevas exteriores? Já parou para pensar nisso? Trevas exteriores. Por quê? Jesus fala, né? E ali haverá trevas, serão lançados nas trevas exteriores e haverá choro e ranger de dentes. Trevas exteriores é exatamente se apartar da luz eterna, que é Cristo. Deus habita na luz inacessível, como diz o apóstolo Paulo. Inferno, pessoal, significa simplesmente você estar num estado apartado de Deus. Só que Deus é o paradigma de beleza, de verdade, de bondade, de prazer, felicidade eterna. Deus é tudo isso. Ele é o paradigma. Ele é a beleza em si. Ele é o prazer em si. O ser humano só tem prazer porque de alguma maneira ainda ele está tendo prazer em Deus. Ah, mas ele está pecando, ok, mas é Deus que está permitindo ainda ele ter prazer. Ele está pecando porque o prazer dele não é ruim, é o objeto do prazer dele que é ruim. Conversão significa você simplesmente redirecionar o seu objeto de prazer. Você tinha prazer nas coisas erradas e agora você tem prazer em Deus. Só que nesse dia, quando Cristo fala aparta-se de mim, essas pessoas elas não experimentarão nenhum prazer, nenhuma beleza, nenhuma luz, nenhuma graça, nenhuma bondade, nada. E a alma dessa pessoa vai entrar em sede por Deus. É como você retirar um copo de água para uma pessoa sedenta. Isso é apartar. Deus é essa fonte eterna de água. Inferno é exatamente privação de Deus.
E é por isso que ele diz ali: haverá choro, tristeza e ranger de dentes. O que é ranger de dentes? É ranger de dor? Não. Não é ranger de dor. O que é ranger de dentes, então? Veja comigo rapidamente. Jó capítulo 16. Jó 16, verso 9. Vejam, verso 9 diz o seguinte: na sua ira, me despedaçou, e ele me perseguiu, rangeu os dentes contra mim, aguça o meu adversário os olhos contra mim. Ranger de dentes aqui, no contexto de perseguição, é ódio, raiva. Quando a pessoa está com muita raiva, ela até range os dentes de raiva. Já viu isso? A pessoa range os dentes de ódio. Não é verdade? Um outro local que fala sobre o mesmo significado, você não precisa abrir, Atos capítulo 7, verso 54, pregação de Estevão. Estevão diz assim: e ouvindo eles isto, ouvindo quem? Os religiosos, ouviram a pregação de Estevão, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Os fariseus estavam rangendo os dentes contra Estevão por aquilo que ele estava pregando, que era o Evangelho. O que é ranger de dentes aqui? Ódio. Tanto que depois eles pegaram pedras para apedrejar Estevão. Vocês conhecem a história. Em outras palavras, apartai-vos de mim para as trevas exteriores, onde haverá tristeza e ranger de dentes. Ódio. Ódio para com quem? Para com Deus. As pessoas às vezes dizem assim: no inferno as pessoas estarão arrependidas. Verdadeiramente, né? Não estarão. O choro aqui é pela privação do prazer, não é por causa de Deus. E elas estão rangendo os dentes contra Deus. Só existe arrependimento, meus irmãos, se o Espírito Santo convencer o coração do ser humano. Não tem Espírito Santo. Não tem Espírito Santo. No Lago de Fogo não existe isso. Inclusive, é por isso que alguns teólogos acreditam que o inferno é eterno, exatamente por causa disso. Porque a pessoa não para de pecar lá. Ela tem ira e sobre ira, e sempre é proporcional o castigo, a ira que a pessoa tem. E por isso é um estado eterno. Enfim, eu não vou entrar aqui nesse assunto. Mas eu quero que os irmãos fiquem alerta. Como eu tenho vivido minha vida de cristão? Qual desses caminhos eu tenho entrado? Na porta larga, que muitos estão hoje? Ou eu estou na porta estreita, no caminho estreito, estou caminhando no caminho estreito? Será que eu estou me auto-enganando? Será? Porque eu participo da igreja. Vou na igreja. Tá bom, eu sou salvo. O que está em jogo aqui é a nossa alma eterna. É a sua alma eterna. Não é algo para se brincar. Por isso Jesus ele encerra o Sermão do Monte, no capítulo 7. Ele prossegue dizendo assim, verso 24 ao verso 20. Eu vou encerrar nesses versículos. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras. Quais palavras? Sermão do Monte. Você já leu o Sermão do Monte? Essa é uma boa pergunta para fazer. Você já leu o Sermão do Monte? Tem gente que é crente há 30 anos, nunca leu o Sermão do Monte. Deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 91 em casa e acha que tá bom, né? Tá bom, vai espantar barata lá na sua casa. Né? Mas, veja, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. Mais uma vez, prática, execução, ação, fazer, ser. Aquele que ouve e pratica. Quem que é essa pessoa que ouve e pratica? Ele diz assim: assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a gente sempre fala, Cristo é a rocha. Mas a pergunta é, como construir minha casa nela? Que ele é a rocha, todo mundo sabe.
Cristo é a rocha, ok. Mas você saber que ela é a rocha não significa que sua casa está construída nela, não, meu irmão. Não significa. O que é construir a casa na rocha? Cristo explicitamente diz aqui, aquele que ouve e pratica. Se você ouve e pratica, então você pode dizer, minha casa está sobre a rocha. Se você não ouve e pratica, você pode esquecer, sua casa não está sobre a rocha. Por mais que você reconheça quem é a rocha. E ele diz assim, verso 25, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Muita gente interpreta isso aqui fora do contexto, fala assim, aí vem as adversidades da vida, vem doença, problema financeiro. O que Cristo acabou de falar nos versos anteriores? Ele falou do dia do juízo. É do dia do juízo que ele está falando, não houve quebra, pessoal, de conversa aqui. Fala assim, olha, um indivíduo que está construído na rocha, naquele dia, quando vier o juízo de Deus, quando vier o vento, as correntes, a chuva forte, o juízo de Deus é comparado a isso, o último dia é comparado a isso. A casa que estiver sobre a rocha, aquele que ouve o evangelho e pratica, ele vai permanecer de pé. Ele vai ouvir, entrai no reino preparado, benditos de meu Pai. Porque tive fome, deste-me de comer, porque tive sede, deste-me de beber. Estava nu e vestiste-me. Ele cita obras lá em Mateus 25. Isso é muito interessante, né? O texto de Apocalipse, capítulo 20, fala assim que os mortos foram julgados de acordo com as suas obras. Aí você fala assim, então a salvação é pelas obras? Não, porque também foi aberto o livro da vida. 2 livros são abertos lá. O livro da vida e o livro das obras. Quem está no livro da vida é salvo, mas as obras deles também estão registradas. As obras estão registradas. Deus registra as obras. E esse que construiu sobre a rocha é aquele que ouviu e praticou. Nesse dia ele vai estar tranquilo. Eu sei onde eu construí a minha casa. Mas e aquele que ouve e não pratica? O texto diz, verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Veja, esse homem também ouviu, não é ignorante. Os 2 grupos ouviram a palavra. Talvez aqui nessa igreja, nessa noite, existam esses 2 grupos aqui, que estão ouvindo a palavra, que estão tendo essa oportunidade, dia 31 de maio de 2022. A diferença não é ouvir a palavra, a diferença é praticar a palavra. Aquele que ouve e não pratica, Jesus lhe assemelha a um homem que construiu sua casa sobre a areia. Interessante, irmãos, é que a imagem que ele quer usar aqui é que esse indivíduo não criou raízes, ele não cavou fundo. Porque se ele cavar fundo, ele vai encontrar uma rocha, mas a rocha está lá embaixo. Às vezes a gente lê esse texto assim, a areia está aqui, a rocha está aqui, a rocha pura. Não, é o mesmo lugar, Só que o primeiro, ele cavou fundo, e ele encontrou fundamento, que é a rocha. O segundo construiu na areia superficial em cima, não criou raízes, só ouviu a palavra e não praticou. Esse indivíduo, naquele dia, quando vier a chuva, vier os ventos, vier o rio, essa casa vai cair, e o texto diz, grande foi a sua queda. Grande foi a sua queda. Portanto, ele encerra o Sermão da Montanha dizendo, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu. E grande foi a sua queda. Veja, o dia do Senhor ele pode ser uma bênção para quem está firmado na rocha. É um dia abençoado. Nós aguardamos esse dia. Mas em Amós capítulo 5, Amós é muito interessante esse texto, capítulo 5. Amós está chamando a atenção do povo de Israel, porque eles estavam pecando, por mais que eles tinham prosperidade naquele período. E ele fala assim, por que vocês desejam o dia do Senhor?
Trevas será e não luz. Será como correr do leão e dar de cara com o urso. Será como chegar em casa e se apoiar na parede e vir de uma fissura uma serpente te morder. Amós faz essa comparação. Ele fala assim: por que vocês judeus estão dizendo, tomara que venha o dia do Senhor, nós estamos aguardando o dia do Senhor? E Amós diz, para vocês vai ser trevas. A forma como vocês estão vivendo, saiba, vai ser trevas. Você está achando que vai ser alívio? Vai ser como correr do leão e dar de cara com um urso. Imagina isso, você correndo, na hora que você vai descansar, na hora que você olha para frente, tem um urso de todo tamanho assim, né? É assim que Amós compara a vida daquele que ouve e não pratica a palavra de Deus. As pessoas estão esperando um alívio, vai chegar naquele dia e vai ouvir, nunca vos conheci. Por isso a gente tem que refletir, que vida a gente tem levado. A gente não pode brincar de crente. Não está em jogo aqui, está em jogo, sei lá, minha vida financeira. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a nossa eternidade. E isso tem que nos levar a mudar de vida, meus irmãos. Gostaria que você pensasse aí, como eu tenho sido, se eu tenho tido frutos verdadeiros diante de Deus, ou se eu tenho sido uma máscara, um robô, que não tem nenhuma vontade e desejo de fato ser igual a Jesus, se parecer com Jesus, buscar santidade. Gostaria que você orasse comigo. Senhor, meu Deus, eu te agradeço mais uma vez. Pai, nós pedimos perdão pela forma que temos vivido, Deus. Muitas das vezes, Pai, indigna. Pai, muitas das vezes ouvindo e não praticando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, da Tua igreja. Pai, nós invocamos o Teu Espírito Santo nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor traga de fato regeneração, Pai. Salvação para todos aqui, Deus. Um coração novo, Pai, quebrantado. Um coração que deseja, Senhor, a santidade e seguir o Senhor verdadeiramente. Não nos deixe nos auto-enganar, ó Pai. Não nos deixe chegar naquele dia e ouvir, ó Pai, essas duras palavras, Jesus. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos conduza ao caminho da salvação. Sem o Teu Espírito nós não conseguiremos, Deus. Portanto, nós confiamos no Senhor e te pedimos nessa noite que o Senhor renove o nosso entendimento, quebrante o nosso coração e nos transforme em árvore boa, Deus, que produza bons frutos na nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.